Pessoal, vamos dar início à nossa aula 5 de circuitos lógicos. Hoje estaremos falando aí um pouco sobre uma análise de problemas lógicos, tabela verdade, expressões booleanas e o circuito lógico. Na aula passada a gente estudou um pouco que através da expressão a gente conseguia obter o circuito lógico. Através dos circuitos lógicos conseguiríamos obter as expressões booleanas. Hoje a gente vai interpretar um determinado problema e, a partir do problema, a gente vai gerar tabela verdade, expressão booleana e circuitos lógicos. Então vamos lá. O nosso problema vai ser: um dispositivo tem dois sensores A e B que executam um teste de posição de uma determinada peça a ser prensada. Os sensores devem ter a seguinte combinação para liberar a prensa: SA igual a 0 e SB igual a 1, ou SA igual a 1 e SB igual a 0. Então a gente pode observar aí do lado direito do nosso quadro, a gente tem o descritivo do nosso problema. Então vai ser feito a resolução deste problema a partir do zero, simplesmente analisando o problema. E depois a gente vai gerar algumas propostas de exercício para que vocês façam, para que vocês compreendam o porquê de estudar circuitos lógicos, onde a gente pode resolver alguns problemas que nos é proposto. Então vamos lá, o problema ele diz: um dispositivo tem dois sensores, A e B. Primeira coisa, eu tenho que determinar o que é entrada e o que é saída nesse nosso problema. Sensores, a gente sabe, já aprendeu lá em CLP e também aqui em circuitos lógicos, a gente vai sempre entender como algo da entrada do circuito, porque ele vai enviar sinal para nós. Se ele envia sinais, ele precisa gerar uma combinação para que a gente tenha uma saída. No nosso problema tem dois sensores, eles vão executar um teste de posição em uma determinada peça. Eles vão verificar se a peça está na posição correta. Aí, após verificação, eles vão emitir um sinal na saída do circuito que vai acionar uma prensa. Então, liberar esse sinal para a prensa a gente vai entender como uma saída. E os sensores vão ser as entradas do nosso circuito. Então, primeira coisa, saber quantas entradas vou usar para saber quantas combinações esses sensores podem fazer. Porque a gente vai perceber aqui no problema, somente em duas combinações eles acionam a saída, eles liberam a saída. As outras não. Vamos lá, primeira situação, nós teremos que fazer o seguinte. Se eu tenho, primeiro passo, interpretar entradas e saídas. Então, se eu tenho dois sensores A e B. Estou chamando de A e B, que é o mais comum aí para os nossos circuitos lógicos. Então, dois sensores A e B. Isso aqui a gente vai chamar de entradas do nosso circuito. Entradas. E liberar a prensa. Isso aqui será a saída do nosso circuito, que a gente vai chamar de S. Pessoal, então se eu tenho dois sensores, que são as nossas entradas, e uma saída, eu tenho que montar a tabela verdade a partir dessas informações. Para mim montar a tabela verdade, primeiro eu tenho que saber quantas combinações essa tabela vai ter. Como que eu sei disso? É só pegar a quantidade de entrada que eu tenho, ok? Isso daqui vai ser a minha potência. Por quê? A gente está trabalhando com binários. Se eu tenho binários, eu teria que fazer o seguinte: 2 elevado a quantidade de entradas que eu tenho, eu vou ter o valor das combinações, que vai ser 4.
Então a nossa tabela verdade terá 4 combinações lógicas. Então eu já determinei aqui o primeiro passo da nossa análise. Segundo passo, tabela verdade. E já em seguida aqui o terceiro passo, expressão booleana, porque a partir da tabela verdade teremos a expressão booleana. Então é em conjunto que a gente faz isso. Então vamos lá, como que a gente monta a tabela verdade? Primeiro, eu tenho duas entradas. Então vou colocar aqui A e B. São as nossas entradas. Quantas saídas eu tenho? Somente um. Eu vou fazer assim. Tenho uma única saída, que é o quê? Liberar a prensa. Se eu tenho duas entradas e eu sei que eu estou trabalhando com números binários, então aqui tudo é na base 2. Então 2 elevado a 2, eu tenho 4 combinações na nossa tabela verdade. Então tenho duas variáveis, essas duas eu consigo combinar elas de 4 formas diferentes. Então a nossa tabela verdade será 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Fazendo isso daqui, eu consigo ter todas as combinações entre essas duas entradas. A e B, quando eles estão desligados. A e B quando o A está desligado e o B está ligado. A e B quando o A está ligado e o B desligado. A e B quando os dois estão ligados. Então, o que a gente pode observar a partir disso? Aqui é uma tabela padrão. Eu coloquei as 4 combinações, que é a única possibilidade que eu tenho diante de duas variáveis. Então a gente vai analisar agora a partir do problema. O problema diz: um dispositivo tem 2 sensores A e B que executam um teste de posição de uma determinada peça a ser prensada. Os sensores devem ter as seguintes combinações para liberar a prensa. SA igual a 0. Quando que eu tenho SA igual a 0? Aqui e aqui. Aí ele fala SA igual a 0 e SB igual a 1. Eu tenho aqui SA 0, SB 0. Do de baixo eu tenho SA 0 e SB 1. Essa combinação ele diz que libera a prensa. Então na saída eu vou ter uma condição verdadeira que a gente fala. Já em cima, 0 e 0, eu tenho uma condição falsa. Então eu posso até colocar 0 aqui já. Ok? Eu estabeleço que se eu tiver uma condição dos dois desligados, não está aqui na nossa situação, então vai ser falso. Aí eu vou para outra situação verdadeira. Ou SA igual a 1 e SB igual a 0. Quando que eu tenho essa situação? SA igual a 1 e SB igual a 0. Essa é a minha outra situação verdadeira. Eu vou colocar aqui 1. Ok? Aqui embaixo, quando eu tenho as duas situações verdadeiras, está dizendo no problema que vai liberar a prensa? Não. Então aqui é uma condição falsa. A gente vai entender como condição falsa ou condição desligada. Então, pessoal, aqui a gente fez o quê? A interpretação do problema na tabela verdade. Eu tenho saídas somente quando eu tenho essas combinações em nossos sensores. Isso que é o importante aí, estar lendo em conjunto o nosso problema para a gente interpretar ele. Então leiam aí do lado direito aí para nós. A gente tem esse descritivo do problema. Então o segundo passo foi esse. O terceiro passo, a gente vai dar a nossa expressão booleana. Nós teremos a nossa expressão booleana a ser encontrada. Como que eu encontro? Só existe uma regra que é o seguinte. Primeiro, eu só vou gerar a expressão a partir da nossa condição verdadeira. Qual que é as nossas condições verdadeiras? São essas duas. Ok? Eu gero a expressão
partir das entradas. Então, como que é feito? A gente tem que entender que essas entradas elas podem estar multiplicando. Então eu tenho A que multiplica B, que dá a minha determinada saída. Só que como eu tenho duas situações, se eu tenho duas situações, elas são chamadas de OU. Vamos voltar lá no nosso problema de novo e entender. Ele fala assim, ó. Para liberar a prensa devem ter as seguintes combinações. SA igual a 0 e SB igual a 1. Quando fala E, está dizendo para nós que aqui existe uma porta E. Então, SA igual a 0 e SB igual a 1, eu tenho sinal na saída. Então eu vou colocar aqui, ó, A vezes B. Ok? Só que isso aqui não termina aqui. Eu multiplico esse sinal, mas vocês concordam? Lembrando lá da porta E. A porta E eu só tenho o sinal 1 na saída quando os dois sinais estão em 1. Ok? Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter o sinal A. Aí eu vou colocar aqui A barrado. A barrado que multiplica B vai ser igual a 1. Concordam? Se eu inverter o sinal A, eu vou ter 1. Que multiplica 1, eu tenho 1. Então, eu montei uma parte da nossa expressão. Ok? Vou montar a outra. A outra da mesma forma, a mesma analogia. A, sensor A igual a 1 e sensor B igual a 0. É outra combinação possível. Como que eu vou ter aí? Vou ter A que multiplica B. Ok. E eu tenho que fazer o quê? A mesma analogia que eu fiz em cima. Aqui eu inverti o A. Aqui eu tenho que inverter quem para que isso daqui seja verdadeiro? O B. Ok? E o nosso problema, ele diz o seguinte, que ou essa situação ou essa faz com que libere a prensa. Então eu sei que essa expressão ela está se somando, porque a soma a gente sabe que é ou. A gente interpreta como duas situações aí possíveis. Qualquer uma das duas posições, das duas situações, vai nos dar saída igual a 1 e liberar a prensa. Então aqui está a nossa expressão. Vou montar ela aqui. Como que ficou a expressão? É S igual a A vezes B, A barrado, não podemos esquecer, mais A vezes B barrado. Então essa é a nossa expressão booleana. Então, ó, primeiro passo, identifiquei entrada e saída e também posicionei a quantidade de combinações possíveis na tabela verdade. Segundo passo, tabela verdade. Terceiro passo, encontrar a expressão booleana. Então aqui está a expressão booleana. Aqui a gente colocou ela da forma matemática que a gente deve enxergar. Então a partir disso, a partir da nossa expressão, teremos agora o quarto passo, que é o nosso circuito lógico. Vou fazer o seguinte, quarto passo vai ser obter circuito lógico. A partir do que? A gente sabe que o nosso S é igual a A vezes B mais A vezes B barrado. Então, a partir dessa nossa expressão, a gente vai obter o circuito lógico. Isso a gente já fez na aula passada, como obter o circuito. Primeiro a gente vai vir aqui, eu tenho quantos termos? 1, 2, temos esses dois somando, né? Então eu tenho que ter 3 situações, aí, 3 termos, que a gente já entende que vai gerar 3 portas. Mas a gente também tem aqui o A barrado e o B barrado, e a gente sabe que para barrar a gente tem que passar por uma porta não. Eu sei que aqui eu passo por uma porta não e aqui eu também passo por uma porta não. Então eu identifiquei isso na expressão,
Vou montar os barramentos A e B, barramento A e barramento B. Aí vamos interpretando a nossa expressão aos poucos e montando o circuito. A, que multiplica B, mas é A o quê? A barrado. Então eu vou iniciar aqui, pego o meu A, passo por uma porta não, ok? A partir da porta não, eu vou trazer o B. Esses dois aqui, eles estão multiplicando. A barrado, então aqui eu sei que aqui eu saí com A barrado, que multiplica B normal. Então aqui eu vou colocar uma porta E. Ok? Fiz essa primeira parte, o 1. Vou fazer o nosso 2, A vezes B barrado. Então eu sei que o B agora vai barrar, vai inverter o B, passando por uma porta não. Ok? Então aqui eu sei que eu tenho B barrado. Quem que vai multiplicar com ele? O nosso A. Então eu vou passar aqui por uma porta E, porque ele multiplica. Eu tenho aqui uma outra porta E, fazendo a multiplicação de B barrado com A normal. Então eu fiz o 2. E nossa situação 3 é somar essas duas portas lógicas aqui. Então eu vou pegar aqui, aqui, e vou passar agora por uma porta OU, que é a porta de soma. Ok? Então vamos lá, eu poderia até colocar aqui, para ficar melhor, aqui eu sei que tem A barrado vezes B. E aqui eu sei que tem A vezes B barrado. Então essas duas aqui eu estou somando nessa porta OU. Aqui eu vou ter nosso S, que é exatamente A vezes B mais A vezes B barrado. Então aqui chegamos na nossa expressão booleana e esse é o nosso circuito lógico formado através deste problema. Ou seja, se eu colocar nos sensores A 0 e no sensor B 1, aqui na nossa saída eu vou ter sinal 1. Ok? Então, interpretando o nosso problema, eu tenho A. Um exemplo para vocês entenderem. A igual a 0 e B igual a 1. Vamos entender o nosso problema a partir das nossas portas lógicas. Se eu tenho 0 aqui e passo por uma porta não, quanto que eu fiquei aqui? Com o nível lógico 1. Aqui eu tenho 1, vou ter 1 e 1. Quando eu tenho 1 e 1 numa porta E, vocês podem olhar aí nas aulas passadas, a gente tem o que na saída dela? Nível lógico 1. Ok? Aí o outro lado da nossa porta OU, eu posso ter 0 ou 1. Independente. Quanto que eu vou ter na nossa saída? Só com essa combinação. Eu vou ter 1 na saída. É isso que está dizendo o nosso problema. Conferir uma condição do nosso circuito. A outra situação diz que se eu tiver 1 em A e 0 em B, eu tenho 1 na saída. 0 em B, inverteu na nossa porta não. Quanto que eu tenho aqui? 1. Aqui eu já tenho 1. 1 e 1 na porta E, quanto que é na saída? 1. Se eu tiver 1 e 1 na porta OU, ou 1 e 0 na porta OU, quanto que eu tenho na saída? Também nível lógico 1. Ok? Então eu fiz a combinação aí do que é verdadeiro. Pessoal, vamos fazer então agora também uma condição falsa, para vocês verem que a saída vai ser igual a 0. Então,
vou fazer uma combinação falsa. Se eu tenho aqui 0 em A e 0 em B, então eu corro para cá também. 0 em A, 0 em B. Eu estou nessa situação no nosso circuito lógico, diz que a nossa saída vai ser 0. Vamos confirmar isso? 0 em A, a barrada eu tenho 1. O 0 eu puxo para cá. 0 em B, B barrada eu tenho nível lógico 1, que ele inverte o sinal. 0 em A. Aí vamos lá. 1 e 0 numa porta E, quanto que eu tenho na saída? 0. Vou colocar aqui. Ok? 1 e 0 aqui nesta outra porta E, quanto que eu tenho na saída? 0. Se eu tiver 0 e 0 numa porta OU, qual que vai ser minha saída? 0. Então, condição falsa. Então, isso é para a gente identificar que a nossa tabela verdade aqui está correta. Poderia fazer a última aqui? Poderia, mas não tem a necessidade. Deixo para vocês fazerem, se vocês quiserem confirmar, fazendo nessa analogia. Vocês vão observar que na nossa saída vamos ter exatamente 0 também. Então, isso aqui é uma prova real e verdadeira da nossa tabela verdade. Então, sempre que fizerem todo esse processo, chegou no circuito, pode pegar os níveis lógicos e analisar ele. Tem que bater exatamente com a nossa saída que a gente interpretou. Então, essa é a nossa aula de hoje. A gente pegou um problema, analisou ele, gerou a tabela verdade, gerou nossa expressão booleana e gerou nosso circuito lógico. Então aqui vocês já começam a visualizar um pouco para que a gente usa o circuito lógico. Sabendo que adiante a gente vai falar que cada porta lógica, cada função lógica dessa está dentro de um circuito integrado. Uma ou mais pode estar dentro do mesmo circuito, onde a gente faz as ligações nesses CIs e aí a gente obtém o circuito desejado. Então, em conjunto aí a gente vai passar exercícios para vocês e aí vocês tentem fazer esses exercícios de fixação. Tendo dúvida, consultem seus professores, não deixe as dúvidas passarem e nós estamos aí dispostos a esclarecer essas dúvidas. Bons estudos, até a próxima aula.